Olá, boa noite, muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente pretende levar até você notícias do dia, para que você faça daí da sua casa, onde você estiver, faça a sua análise sobre o que anda acontecendo nesse Brasil de meu Deus. Muito bem, fatos e fatos lamentáveis, infelizmente não faltam, e a gente vai falar sobre muitos deles aqui no programa. Banco Master, CPI de INSS e tantas outras coisas que estão tirando o sono de todos nós brasileiros diante da falta até de expectativa, de perspectiva sobre o que possa vir a acontecer de bom nesse país. Mas vamos lá, dizem que até nas coisas ruins existe sempre um lado bom. Qual seria no caso desses assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje? Eu vou deixar para que você levante essas questões. Mas vamos lá, hoje o presidente Lula concedeu entrevista ao portal UOL, a jornalista Daniela Lima, e a gente sempre dá o crédito, concedeu uma entrevista durante a qual ele comentou sobre vários assuntos. Mas a gente vai pensar um trechozinho dessa fala dele, em que ele faz uma afirmação que, claro, agrada a alguns e desagrada a tantos outros. A frase é o seguinte, ele chamou o bolsonarismo, ele nunca deixa de falar de Bolsonaro, de bolsonarismo, todas as vezes que ele fala, que ele vai dar alguma entrevista, ele fala sobre bolsonarismo. E ele chamou o bolsonarismo de, aspas, doença. Aí eu pergunto a você que é bolsonarista, você acha que bolsonarismo é doença? Isso foi ofensivo para quem é bolsonarista? E para quem não é bolsonarista? Foi um prazer ouvir o que Lula disse? Sim ou não? O que é que você pensa um do outro? Né? Até porque a polarização existe, está aí posta nesse país, né? E é claro que lulistas e bolsonaristas estão se esgrimindo o tempo todo em busca principalmente da vitória nas eleições desse ano de 2026. Tema que a gente vai discutir com os nossos convidados aqui no estúdio, dois convidados, não necessariamente situação e oposição, esquerda, direita, mas cada um tem uma opinião, e mesmo quem tem opinião mais à esquerda, acaba em determinados momentos tendo opinião mais à direita e vice-versa. Então a gente vai deixar o tema livre para que os nossos convidados deem a sua opinião. Começa apresentando mulheres. Primeiro, ela que é contadora, comentarista política, já esteve aqui no programa algumas vezes, a Ana Flávia Rezende. Tudo bem, Ana? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. É isso, vamos repercutir essa fala polêmica do presidente Lula, que, na minha opinião, iguala ele até ao bolsonarismo, né? Não tem como você pregar que é uma doença, sendo que está fazendo igual. Não adianta a opinião, espera um pouquinho. Claro. Espera um pouquinho, a gente começa daqui a pouco te ouvindo em primeiro lugar. Mas você, telespectador, também já vai pensando no que é que você vai escrever. Recebendo aqui também com muito prazer o advogado Moisés Marcioni, ele que também é comentarista político. Tudo bem, doutor Moisés? Boa noite. Boa noite, Paulo. Bom dia. Boa noite, Ana. E a todos vocês que nos acompanham. Certamente vocês vão gostar dos comentários hoje. Tá bem. Muitos assuntos, né, para serem comentados aqui. Num dia em que Lula está sabendo do resultado, como de resto, né, os brasileiros estão sabendo de mais um resultado, de mais uma pesquisa, dessa vez do Instituto Poder Data, que é um instituto de pesquisa ligado ao jornal digital Poder 360. Segundo essa pesquisa, que fala de aprovação ou reprovação do governo de Lula, ou, no caso do próprio Lula, Lula está sendo, neste momento, segundo essa pesquisa, desaprovado por 57% dos brasileiros e sendo aprovado, o desempenho dele pessoal sendo aprovado, por 34%. Então, tem muito assunto para a gente ir discutindo. A forma de você participar do programa, claro, você conhece, mas a gente sempre revive isso aqui durante os programas. Está aí já na parte de baixo do vídeo o nosso WhatsApp, o DDD 62, o WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Esse programa é resultado de uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa. As duas emissoras transmitem juntas, ao mesmo tempo, esse programa e outros programas também das grades de ambas as emissoras. Você pode assistir o programa também no canal da TV Brasil Central, no YouTube. É o @, está aí embaixo já para você anotar, e entra lá.
assiste ao programa pela internet e já vai colocando também a sua opinião, a sua mensagem. Tá certo? E lembrando que a gente está também na Parabólica Digital, canal 113. Avise o pessoal, quem já está assistindo pela Parabólica, avise outras pessoas, amigas, parentes, né, para assistirem também no Brasil inteiro. E a gente tem recebido mensagens de todos os estados brasileiros, né? Desde o norte ao sul, centro-oeste, enfim, leste e oeste. Mande também a sua mensagem através desses canais para que a gente possa lançar o nosso olhar goiano, mas também com a parceria dos nossos amigos brasileiros sobre isso tudo que está acontecendo no nosso país. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Muito bem, para ir direto ao assunto, então, a gente vai pegar um trecho da entrevista concedida pelo presidente Lula hoje ao portal UOL. Quem fez a entrevista foi a jornalista Daniela Lima. A gente dá o crédito, claro, justo, porque foi o trabalho dela e do UOL que resultou nessa entrevista com Lula. A gente começa com uma fala do Lula, que eu já disse agora na abertura, que ele compara o bolsonarismo a uma doença. Diz que o bolsonarismo é doença. Vamos ouvi-lo. Eu gosto de dar números para as pessoas que estão vendo, assistindo a gente, aqueles que não acreditam em nada. Por exemplo, um bolsonarista que está nos vendo agora, ele não acredita em nada. Ele acha que a Terra não é redonda. Ele acha que o planeta é quadrado ou é retangular. Ele acha que vacina, o cara vira gay, o cara vira jacaré. Sabe, acha um monte de bobagem que eles acreditam. É como se fosse uma doença, sabe, numa pessoa, sabe, que quer fazer política. Você que é bolsonarista se sentiu ofendido? Você que não é bolsonarista achou bom? Qualquer seja a sua opinião, mande a sua mensagem para nós. Já disse aqui, nosso WhatsApp sempre à disposição, o nosso WhatsApp sempre colocando na tela o número do nosso celular para que você possa mandar a sua mensagem. E as outras formas também de participação. Então vamos lá. A Ana Flávia já porque queria falar a opinião dela sobre isso, e eu vou permitir então agora convidá-la, aliás, a dar a sua opinião, Ana. Bolsonarismo é doença? Que história é essa? Foi frase feliz do Lula ou mais uma daquelas? Eu acho que ele está entrando no jogo do Bolsonaro, né? Na escola Bolsonaro de causar para que gere impacto, né? Para que a declaração viralize. Na verdade, infelizmente, a gente vive esse momento das redes sociais, onde o absurdo é que viraliza, onde para chegar a sua mensagem você precisa usar certos termos que na verdade não são convenientes. Muito embora os seus argumentos, como nós vimos na reportagem, são válidos, a questão de algumas correntes de pessoas defenderem certas inverdades, como o terraplanismo, e enfim, isso não justifica colocar as pessoas, né, nesse nível de doença, até mesmo porque, Paulo, o doente merece respeito, merece tratamento e não merece ser discriminado. Então, se o presidente ele traz consigo a bandeira de que quer uma sociedade mais justa, ele jamais deve criar uma distinção aí entre pessoas de forma a discriminar qualquer tipo de espectro político ou de corrente política que nasceu, vamos ser sinceros, através do lulismo, né? Só existe bolsonarismo porque o lulismo começou a se tornar uma coisa, enfim, que a democracia não permite. Tá bem. Só registrando, você que já participou outras vezes aqui do programa, você não é petista, mas se você tiver que escolher, você chega a hora de escolher e tem que escolher, você é mais à esquerda, correto? Sim, eu me defino como progressista, que é uma corrente de pensamento que está no centro-esquerda. No entanto, Paulo, eu sou uma democrata e, como tal, eu defendo a alternância de poder. Eu não concordo, eu reconheço que ambos os governos, tanto o Bolsonaro quanto o governo Lula, eles têm pontos positivos e negativos. E a gente sempre está procurando expor isso para a população. Okay. Mas o saudável é que haja essa alternância, e é isso que eu defendo. Sim, e que haja a coisa colocada, por exemplo, eu já vou começar com um telespectador de Senador Canedo, que é o Edno Menezes. Tudo bem, Edno? Obrigado pela mensagem. Ele está perguntando, vai falar do Lula, do Lulinha? A imprensa tem que falar, você só fala do PT.
Se a gente não falasse do PT, você ia achar ruim do mesmo jeito, talvez pior ainda, né? Mas a gente está falando do PT com uma pessoa aqui que é da esquerda, né? Ela se alinha à esquerda, não é direitista, então está bem representado aqui, o seu partido está bem representado à esquerda aqui também. Vamos lá, Moisés Marcioni, antes de ouvir a sua opinião, Moisés, você é mais à esquerda, mais à direita e defina-se. Eu sou conservador, mais ao centro. Entretanto, eu me posiciono favorável à economia, favorável a esse aspecto. Então, eu sou favorável também às políticas sociais, claro. Entretanto, eu creio que deve ter um mínimo de Estado e não esse Estado grande como às vezes é construído. Então, meu posicionamento é mais alinhado dessa forma. Tá bem. Vamos lá, então. Sua opinião. Frase do Lula. Foi feliz? Infelizmente, mais uma dele que realmente totalmente deplorável. Entretanto, olha uma curiosidade. Existe um livro sobre a loucura psicológica política. Existe um livro de um psiquiatra que classificou o esquerdismo como doença. Olha que interessante. Então, da mesma forma que ele diz que a direita, o bolsonarismo é doença, também a esquerda é doença. Tudo que é extremado demais, quando você mata, quando você perde a capacidade de ter oposição. Antes tínhamos oposição. Hoje, se você se opor à opinião do outro, ele já quer te matar, já quer te agredir, já até quer te brigar com você. Durante as campanhas eleitorais aconteceu muito isso. Por quê? Perdeu-se o senso lá de Sócrates, Platão, em que discutir ideias era natural. Hoje não. Se eu penso diferente, eu sou seu inimigo. Você pensa o quê? Vamos lá, telespectador também, mais um de senador Canedo, Antão Alves. Ele botou assim, caixa alta, né, letras maiúsculas, né? Não, chega de Lula, chega de Lula. Tá bem, tá aí a opinião dos telespectadores e a gente vai registrando com muito prazer aqui. Vamos lá. Oi, boa noite, sou o Reginaldo de Aparecida de Goiânia, a região metropolitana toda ligada na Brasil Central. E ele tem a seguinte opinião: bolsonarista, como é que é? É todo, né? Deve ser. É tudo louco mesmo, o Lula tem razão. Se o Lula falar que vai acabar com o mosquito da dengue, kkkk, eles ficam do lado do mosquito. Tá mais ou menos isso que você disse agora, né? Assim, eu quero ressaltar um ponto interessante na fala do Dr. Moisés, que é em relação do livro que ele expôs, que trata o esquerdismo como doença. É exatamente nesse aspecto que eu digo que a fala do presidente Lula, ela se iguala ao bolsonarismo, porque foi feita uma extensa política no Brasil, e a gente vê isso até hoje, de segregação do espectro político da esquerda e de depreciação mesmo, de tratar isso como uma doença e de como xingamento. Nós já discutimos isso aqui em outras oportunidades. Então, isso não é saudável. Nós precisamos do diálogo, nós precisamos coexistir, respeitar o espaço político de cada um e dialogar cada vez mais, trocar ideias, como o Dr. Moisés falou. Então, ao colocar as coisas nesses termos, o presidente Lula, ele mostra que o importante, de fato, é a eleição e não a evolução da sociedade. Você pensa o quê? Bolsonarismo é, como disse Lula, doença ou não? Mande a sua mensagem que a gente vai registrando. Mais um telespectador, me parece que é de Goiânia. Valdivino, Lula é o câncer do Brasil, diz esse telespectador. O senhor está querendo falar o quê? Uma coisa, existe um conceito na psicanálise, na psicologia, até que foi usado em vários julgados, que chama dissonância cognitiva. Olha que interessante esse conceito para você que está aí. Imagina uma via reta. Tem pessoas que são incapazes de ver o que está do lado, de ver do outro o que está acima. E se alguém apresenta uma ideia diversa, como ela vai gastar muita energia para pensar diferente, para retroagir naquele fluxo, ele acaba mantendo aquela forma de pensar, incapaz de analisar além daquela situação. Então, isso... Que nem uma aguinha de padeiro. Mais ou menos isso. Que tem a tapadeira, a liseira ali, sei lá como é que chama aquilo? É o negócio do cavalo lá, né? E aí, qual que é a consequência? Tanto um aspecto extremado da esquerda quanto da direita acaba dessa forma, porque ela é incapaz de analisar as coisas concretas, porque eu tenho que defender meu presidente. Então, o Lula pode estar fazendo o que for, que eu tenho que defender ele. Eu tenho que fazer algo porque eu sou o advogado dele. Então, essa incapacidade, assim como no caso do Bolsonaro, é a mesma coisa que acontece tanto de um lado quanto do outro. Então, isso impede
impede, muitas vezes, o debate correto, o debate intelectual e alinhado, de fato, à razoabilidade, à proporcionalidade. Ok. De Anápolis, o Samuel também assistindo ao programa. Obrigado, viu, Samuel? O doutor Castro Alves está assistindo, ele fica sempre de olho lá, quando às vezes a emissora sai do ar, porque vai mudar de frequência lá em Anápolis, ele fica ligando, eu quero ver o programa. Espero que esteja tudo bem, pelo menos na casa do Samuel está tudo bem. Samuel tem a seguinte opinião: votei no Lula, uma vez só, 2002. Doente é quem continua votando, é uma palavrinha pesada, mas acho que não é da minha parte que vai ser dita, mas dele, é hipócrita, né? Mentiroso contumaz. Será que é assim que Lula quer apaziguar o país? A senhora falou agora há pouco sobre essa história, né? Desse enfrentamento que existe, lulismo e bolsonarismo. Quer dizer, alguém tem que tomar iniciativa, mas não é só da boca para fora, é com ações. E o que o Lula fez, na opinião do Samuel, é incentivar ainda mais essa disputa. Porque é o que fortalece, né, o processo eleitoral, os dois lados ganham com isso, né? Esse acirramento, essa emoção cria paixões e menos raciocínio, né? E as pessoas esquecem do que realmente está sendo feito por conta do que o doutor Moisés falou, para defender as suas paixões, e deixam de raciocinar. E então o que a gente precisa procurar nesse momento é uma alternativa a isso. O que é alternativa? Qual seria? A alternativa é devolver o diálogo, devolver a proposta, escutar quem tem proposta para o país, projeto daqui para frente para o país. Nós temos opções, nós temos líderes capazes. Por exemplo? Nosso governador, Ronaldo Caiado, acaba de mudar de partido, deixou a sua casa, porque o União Brasil, para quem não sabe, é bom explicar, é o antigo PFL, que se tornou o Democratas e depois o União Brasil. Então, o doutor Ronaldo é um dos fundadores daquele partido e por conta dessa função social, dessa consciência social que ele tem de trazer novas ideias, trazer projetos de fato que discutam o Brasil, ele abriu mão do seu partido para estar num local onde ele tivesse espaço e conseguiu esse espaço lá no PSD para conseguir trazer novas propostas, trazer novos diálogos ao Brasil, porque ninguém suporta mais, ninguém aguenta mais essa polarização que de fato é insano. Então você tem Caiado já disse isso várias vezes, né? Sobre essa insanidade de se ter essa briguinha de Lula e Bolsonaro, lulismo e bolsonarismo. E principalmente, Paulo, não é democrático. Se nós queremos uma democracia saudável, nós precisamos pensar numa alternância de poder, nós precisamos pensar em novos líderes. Não é saudável que se fique a vida toda, passa uma imagem horrorosa para o mundo, que se fique sempre elegendo os mesmos líderes, que a tendência disso é se tornar mesmo uma ditadura. Isso que a senhora acabou de dizer é verdade, porque Lula está querendo o quarto governo dele. Já está no terceiro, que é o quarto. Dilma já teve 2. E Caiado disse ontem, numa matéria que a gente colocou no ar, exatamente isso. Quer dizer, o PT já está no poder há 20 anos quase. Quer dizer, é hora de ter alternância. Simval, lá de Anápolis, que já tinha mandado mensagem, dizendo, esse é o PT. Aí ele mandou uma mensagem colaborando aqui naquilo que o senhor estava dizendo. Eu tentei interpretar como aquela tapadeira, né? A viseira, sei lá como é que chama. Ele botou aqui, chama-se tapa. É isso? É isso? Seria isso? Tapa. Ô Simval, obrigado. Se alguém mais souber, o que é que bota naqueles cavalinhos ali que eles não enxergam do lado de jeito nenhum, só enxerga para frente e o trotinho deles ali naquela toadinha não sai daquilo. Ajuda a gente aí também. Vamos lá. Ler aí. Mandar. Não entendi. Mandou uma foto do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, diz que ele quer mudar tudo e a Equatorial está ajudando a cuidar da cidade. O prefeito Sandro Mabel, o senhor nunca veio ao programa, prefeito. Já fiz o convite, inclusive, diretamente ao senhor por várias oportunidades. E eu sei que o senhor gosta de entrevistas, já concedeu dezenas, para não dizer centenas de entrevistas a mim mesmo. Mas o senhor vai em outros programas, vem aqui também para conversar com o povo, que é isso que o povo quer. Quiser me convidar, Paulo? Oi? Quiser me convidar, sei mais de política municipal do que de federal. Como assim? Posso vir e questionar o prefeito como cidadã goianiense e também como especialista em contabilidade pública de municípios. Olha só, ótimo. Estou à disposição. Da minha parte está aceito. A sua sugestão está aceita. Então venha, prefeito, aceite o convite do Paulo. Tá bem? Ela participa também, prefeito. Se faltava
né, a presença de uma mulher bonita que a gente já tem para, né, que a gente possa fazer um programa, além do mais, também interessante. Vamos lá, boa noite, Lázaro. Estou ligado num programa muito bom, Lázaro Camelo Pinto. Obrigado, viu, Lázaro? Você pode continuar mandando a sua mensagem, a sua opinião sobre essa história de Lula ter dito que bolsonarismo é doença. Quem é bolsonarista é doente, não entende nada, acha que a Terra é plana, apesar que ele não disse plana, mas ele falou que é quadrada, que é tudo menos redonda. Mas, enfim... É o terraplanismo. É o terraplanismo, mas ele não disse bem com essas palavras. Só que o que acontece, ele quer colocar todo um grupo incapaz de raciocinar e colocar os extremados lá. Tem muita gente que pensa dessa forma, mas muitos desses são de esquerda também, são de direita, são de centro, porque eles não conseguem, eles estão usando do contra. Então, essa história de que um grupo que é incapaz de analisar friamente coisas reais, não é só da esquerda nem só da direita, é do ser humano, que às vezes não tem um mínimo de estudo, às vezes não teve oportunidade de estudar aquele aspecto. Ok, tem uma mensagem aqui do Reginaldo, mais uma vez de Aparecida de Goiânia. A gente vai trocando ideias, né, com todos os telespectadores, mas ele faz uma observação que eu não sei se realmente é referente à senhora. Ele disse que da última vez que viu a senhora falar, a senhora disse que se Lula ganhasse a eleição do Bolsonaro, a senhora se jogaria do 15º andar? Teve isso? Não, eu não faço esse tipo de promessa. Como é que é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo, de Aparecida. Eu imagino que você deva ter se enganado, não, de fato não sou eu. A minha militância, ela se limita a passar informações e tentar repercutir com vocês fatos que vão um pouco além da notícia e provocar raciocínios nas pessoas. Eu jamais tenho a intenção de mudar a sociedade, não acho que isso está em minhas mãos. A minha intenção é colaborar e eu jamais colocaria a minha integridade física em desfavor de uma eleição. Eu não faria isso. Tá bem. Vamos lá. Boa noite, Paulo. É o Neylor. Oi, Neylor. Tudo bem? Que bom ter você assistindo ao programa. Ele diz o seguinte: convide o prefeito de Goiânia. Acabei de convidar, Neylor, você viu aí? E ele pede para que a gente fale com o Sandro Mabel, caso ele venha, sobre a indústria da multa em Goiânia. Está um absurdo, Paulo. Parabéns pelo programa. Obrigado, viu, Neylor? A gente vai tentar, convidei no ar mais uma vez e vou tentar através dele, através da assessoria, para ver se ele vem aqui ao programa para conversar com todos nós. Vamos lá? Ainda pegando mais um trecho da fala do presidente Lula ao portal UOL, na entrevista a Daniela Lima, jornalista Daniela Lima, quando ele falou sobre o rombo do INSS, na verdade não é rombo do INSS, é rombo no INSS, né? Malas, bandidos que tiraram dinheiro de velhinhos, de aposentados, para roubar mesmo, só para roubar o dinheiro. E quem está pagando isso não são esses que roubaram, não. Somos nós, porque o dinheiro está saindo de lá também. Mas vamos lá. Ele disse que sobre esse assunto ele conversou com o Lulinha, filho dele, o Lulinha, e disse que se tiver alguma coisa, presta atenção no que Lula vai dizer, porque eu vou pegar o finalzinho da fala dele para a gente também repercutir e analisar aqui no programa. Ele disse que se Lulinha tiver alguma coisa, vai pagar o preço. Vamos ouvi-lo. Qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Sabe? Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Quando eu decidi, sabe, ficar aqui e ir para a Polícia Federal, é porque eu queria desmascarar o que foi feito comigo. E eu ainda trabalho com a fé de que mesmo daqui a uns 50, 60 anos, uma parte da imprensa brasileira tenha a coragem de utilizar a palavra desculpe e pedir desculpa às mentiras que eles contaram e ao endeusamento que a imprensa fez a algumas pessoas. Tá bem, vamos analisar essa fala. Pegar esse trecho aqui, aspas, ipsis literis, o que disse Lula, aspas, olhei no olho dele, do Lulinha, e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Ponto. Aí vem. Se você não tiver, se defenda.
Aí eu pergunto aos nossos convidados, alguém viu Lulinha se defendendo? A questão é o seguinte... Vamos interpretar essa frase do pai Lula, Lula pai. Né? Disse, ó, se você não tiver nada, se defenda. Só que eu não vi. Os senhores viram Lulinha se defendendo? Por que não teria se defendido? O que significa isso? Pode falar, doutora. Você quis falar? Não, claro. Eu acho que para começar, o processo está em segredo de justiça, né? Então, a gente... Não estou comentando o processo, estou comentando a fala do pai. Porque ele se defende no processo, né? Sim. Então, a gente não viu o Lulinha se defender, porque se está se defendendo no processo e o processo está em segredo de justiça. E, nesse sentido, eu acho a questão da CPMI, deveria haver um bom senso dos deputados, apesar deles terem liberdade para isso, para não adiantar as investigações, porque a gente sabe que lá dentro do Congresso o julgamento é político, como tem que ser. Eu acredito que a sociedade anseia e precisa e deve, sim, os deputados e senadores devem exigir, sim, essa posição do Lulinha. Ele é filho do presidente, ele não é uma pessoa qualquer, então ele deve, sim, se explicar à sociedade, mas eu acredito que isso deve ser feito após a conclusão do inquérito feita pela autoridade policial, porque de uma certa forma fica difícil você mitigar todos os excessos que podem acontecer se esse assunto é amplamente. Então, a CPMI não vai valer de nada. Se ela só fosse pronunciar, ouvir as pessoas e se pronunciar depois de elas serem julgadas, aí a Inês já é morta. Quer dizer, aí não teria sentido fazer isso. Sua pontuação é extremamente válida, mas eu volto a dizer, como é um caso muito sério, da minha parte eu gostaria que a palavra da autoridade policial viesse primeiro e não corresse risco de sofrer alguma interferência da opinião pública. Tá bem, doutor Moisés. Primeira coisa que nós temos que analisar, por que ele recebeu aquele valor, supostamente? 300 mil mais 20 milhões. Sim. 200 mil, não é? Isso. Outra questão, por que não investigar agora? Tem que ser investigado. E a fala do Lula é utilizada como instrumento de retórica. Sabe o que é retórica? Isso aí é para comover, é para que aquele grupo que gosta do Lula, que defende o pensamento dele, fique com o coraçãozinho leve. Então, a posição dele é retórica. Não, eu sou favorável à defesa da justiça. Eu sou favorável que ele seja punido. Será? Quando um pai, vamos supor, Deus o livre, um filho comete um crime, como que um pai reage? Ele vai acreditar friamente no filho. A consequência é isso. Então, qual que é a manobra do Lula? Como está acontecendo lá em Santa Catarina, em relação aos meninos envolvidos na morte do Orelha, do cachorrinho. Sim, é natural. Aí o Lula, ele só vai se defender se for culpado. Ele vai se defender de todo jeito. Isso é conversa para boi dormir. É retórica. É só para quem não tem um mínimo de raciocínio e que aceita qualquer coisa, engolir goela abaixo. Mas tem que ser investigado friamente, tem que descobrir porque milhões de pessoas foram roubadas. E não foi quaisquer pessoa, foi pessoas humildes demais. Eu tenho clientes que foi lesado substancialmente, que não sabem, que perderam o alimento, perderam o direito de pagar uma energia, pagar uma água. Às vezes você acha que é pouquinho, R$70, R$100 para você que às vezes tem uma renda boa, mas para uma pessoa que às vezes tem empréstimo consignado, tem um monte de débito no contra-cheque, qualquer valorzinho a menos compromete a própria subsistência dele. É um absurdo, tem que ser investigado a fundo. Tomara, né? Por acaso eu estava conversando hoje com uma pessoa que trabalha comigo já há 30 anos, está nessa situação. Ela teve desconto na aposentadoria dela, já não sei há quantos anos, e o pai teve também, a mãe também teve. E quando ela foi alertada sobre isso, ela correu atrás e, resultado, ela disse que vai conseguir reaver apenas cerca de R$900 de um desconto de cerca de 60 e poucos reais mensal, que cumulativamente daria muito mais do que isso. Quer dizer, ainda assim, ainda que esteja recuperando, primeiro, não é na totalidade do que foi descontado, do que foi garfado, do que foi tungado, do que foi roubado, né? E não são essas pessoas que roubaram que vão pagar. Nós é que estamos pagando. Que é um absurdo também, né? Veja meu caso, sou aposentado, veja que glória, né? Aposentado com um baita de um salário. Eu sou obrigado a pagar INSS na aposentadoria,
Eu sou obrigado a pagar INSS também no salário que eu tenho, no meu emprego, na Assembleia, não é? Quer dizer, aposentei, contribuí 50 anos, quase 50 anos. Quer dizer, que seria o montante correto de você se aposentar. Antes disso, até com 30 e poucos anos, né? 35, 40, né? O homem. Sim, de contribuição. De contribuição. E mesmo tendo sido aposentado com uma merreca, que é uma merreca, não dá para nada, e me desculpem as pessoas que de repente até ganham menos do que isso, mas é que o mundo de hoje, qualquer coisinha hoje, para respirar, você está pagando. Mas então, quer dizer, além de você ter contribuído durante todo esse tempo, você aposentou, continua pagando, é tirado da sua aposentadoria. Você está trabalhando, é tirado de novo da sua aposentadoria e você não vai ter nada em troca disso. Quer dizer, dinheiro só vão tirando do seu bolso, tirando do seu bolso. Voltar nunca. O pior disso tudo, que eu vejo, quando eu analiso meus clientes, eu fico vendo a situação deles. Às vezes a pessoa é tão leiga que não tem capacidade ela nem sabe por quê. Ela só soube pela mídia o que aconteceu. E ela, nossa, está sumindo o meu dinheiro. Às vezes não tem um mínimo de letramento, não sabe ler, não sabe escrever. É uma situação tão deplorável que a gente assim, não acredita como é possível roubar de pessoas na pior fase da vida deles, que está adoentado, às vezes está com situação muito difícil, muitos deles, né, claro, uma situação muito difícil financeira, muito adoentado, com problemas em vários aspectos, e aí são roubados. Não tem lógica isso no Brasil. Telespectadores, e esse é telespectador e é também comentarista aqui no programa, o professor Márcio Manuel. Conhece? Um abraço, professor Márcio. Abraço, professor. Jardim Novo Mundo. Ele diz o seguinte, foi o Olavo de Carvalho, né, o falecido, considerado guru de Bolsonaro, que frequentemente levantava dúvidas sobre a esfericidade da Terra em suas redes sociais e vídeos, gerando acusações de que ele defendia o terraplanismo e noticiado na mídia. Só que Bolsonaro não afirmou diretamente que a Terra seria plana. Quer dizer, nem foi da boca de Bolsonaro, né, que saiu essa história, que é a história da narrativa, né? Paulo, mas assim, hoje o que eu sempre defendo e gostaria de provocá-los também é a questão da influência de quem ocupa espaços de poder no Brasil. Nós somos uma nação que não tem reis, né? Graças a Deus nós vivemos numa democracia e não numa monarquia. Então, essas pessoas, esses líderes, eles têm cada vez mais influência na cultura, em todos os aspectos da vida da nossa sociedade, porque ocupam espaços relevantes, de forma que com quem eles se associam também acaba atraindo esse tipo de valor para perto e ele acaba representando aquele tipo de valor. Então, vale também para a gente ter essa noção crítica de saber filtrar também, né? O que é o político e o que é o apoiador, o que o apoiador está falando, está sendo associado ao político, vale também a gente ter essa separação, esse raciocínio de separação. Vamos correr? Já foi mais da metade do programa embora. Sim, rapidinho, por favor. O que acontece? Na situação do Lulinha especificamente, o que tem que ser investigado é o tráfico de influência. Ela usou o termo influência ali. Mas qual foi o tráfico de influência? Será que tem alguma coisa? Será que ele ajudou, auxiliou de alguma maneira? E por que ele recebeu esses valores? Tem que ser investigado isso. Hoje ele está apenas sendo investigado por enquanto, mas tem que se descobrir a fundo o que aconteceu. E todos têm que ser punidos. Mas você que está sentado aí, você acha que o Lulinha vai ser punido? Tomara. Se ele for culpado. Vamos lá, vamos colocar mais um pouco de informações nessa história. O relator da CPMI do INSS, que é o deputado federal Alfredo Gaspar, do Partido União Brasil de Alagoas, ele afirmou em entrevista a um outro portal, agora o portal Poder 360, você vai conferir na fala dele. Ele afirmou que a blindagem, a Lulinha, para que ele não fale, para que ele não preste informações, esclarecimentos nem nada, é escancarada. Vamos ouvi-lo. O Poder 360, inclusive, foi um furo de reportagem do Poder 360 que a gente trouxe à tona essas menções aí ao Lulinha dentro das investigações sobre o INSS. Ali houve uma blindagem, o senhor falou. Não tenha dúvida em relação a isso. A blindagem tem sido escandalosa e escancarada. Nós temos denunciado isso. Aconteceu blindagem a bancos. Aconteceu blindagem, por exemplo, a convocação que eu pedi de bancos campeões de reclamações em consignados que estão enrolando aposentado e pensionista. O Santander.
aconteceu blindagem no PicPay, aconteceu blindagem na Crefisa. Ou seja, a base do governo está blindando parte do sistema financeiro. E o discurso não era diferente, era que não haveria proteção a quem pode mais. Então, assim, eu vou insistir que nós temos que fazer uma investigação sem bandido de estimação. Temos que fazer uma investigação que a sociedade brasileira possa acreditar. Verdade, a sociedade brasileira, né, tem que parar com narrativas, tem que parar com julgo político e tem que ser sincero. Se essa fala que é do relator foi dada, é porque a coisa é séria. Ele disse que foi escancarada, vergonhosa o que está acontecendo. E vai acontecer até quando? Quando é que nós, brasileiros, vamos fazer com que isso mude? Porque se depender de boa parte dos políticos, isso não vai mudar nunca. Essa é a chance, né? Esse ano é a chance. Tem eleições gerais, então acho que a sociedade tem que ficar alerta com quem não quer e se explicar, porque quem não deve, não teme. E quem cala, consente. São ditados que são verdades. Então, eu acho que a sociedade tem que ficar alerta. Por que não quer ir se explicar? Eu acredito que o presidente esteja coberto de razão, ele precisa se defender e precisa urgentemente, porque é a eleição do pai dele que está em jogo. Se ele não for, é porque deve alguma coisa. Vamos lá, mais uma vez o Samuel lá de Anápolis. Curto e grosso, para roubar, ele botou caixa alta, ou seja, a letra maiúscula, para roubar os aposentados, foi no automático. Para devolver, não. Que país é esse revoltante, diz ele? Tem que ser um processo judicial. E acaba que nós cobramos um valor e, às vezes, durante o processo não é tão substancial o retorno. Olha só o que acontece nesse caso específico, na fala do Gaspar. A questão da blindagem é porque, aparentemente, estão utilizando isso como life-fair. O que é esse negócio? É um termo bonitinho que eles criaram para perseguição política. Nós estamos em período de campanha política. Nós estamos no período em que aí querem desgastar o Lula. É uma conversinha fiada para boi dormir, para levar a pessoa que às vezes é leiga. Nossa, estão investigando o Lulinha, está criando essa CPI só por causa disso, só para enfraquecer o Lula. Conversa. Se tem fogo, se tem cinza, se tem, como se diz, aquele ditado, tem fumaça. Né? Se tem fumaça, indício de fogo. Não estou dizendo, nós temos que ter a presunção de inocência, mas tem que ser investigado a fundo. E se está havendo essa blindagem, por que está havendo? Por que estão atrapalhando ou dificultando o acesso às informações diretamente fornecidas por ele? Pois é, ontem, inclusive, era para a gente ter discutido esse assunto, não deu tempo, mas o assunto é o seguinte: petistas, e não tem nada contra... Eu já votei no Lula, gente, pelo amor de Deus, exatamente por votar, por conhecer, que a gente vai formando a nossa opinião, assim como você também. Mas, enfim, ontem era para ter discutido aqui a seguinte questão: petistas estão querendo, inclusive, influenciar, digamos assim, para ser modesto, para ser bem calmo, estão querendo influenciar o TSE no sentido de que as críticas ao Lula nesse período pré-eleitoral, ou já eleitoral, né, porque não tem de pré, não tem nada, mas querendo fazer com que se proíba qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de Lula nas redes sociais, etc., 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 considerando que isso seria benefício para o adversário. Quer dizer, movimentam-se de lá e de cá e de lá, no sentido de cada um puxar a brasa para a sua sardinha e tirar do povo aquilo que ainda tem um pouquinho, que é da liberdade de expressão. Na verdade, Paulo, houve uma audiência pública, o TSE tem promovido várias audiências públicas em relação a esse novo cenário que as eleições enfrentam, que é o das redes sociais. E o que foi a sugestão de grupos do PT, de fato, é que, pelo menos a informação que foi divulgada, que são grupos do PT, que foi um pedido deles, uma sugestão deles, que não houvesse o impulsionamento. De conteúdos que falem mal do governo. Porque o que acontece? O TSE já decidiu e já pacificou que nesse período de pré-campanha, só para o pessoal entender, a campanha ela começa 15 de agosto oficialmente, e o TSE ele avalia as despesas com campanha naqueles 45 dias. Então, naquele período tem teto, tem limite, tem tudo. Nesse período de pré-campanha, não. O TSE não avalia esses gastos, a menos que eles sejam desproporcionais. Então, é meio que um vale tudo. Então,
tentando ser bem rápida. E aí, nesse sentido, o TSE já decidiu que um pré-candidato não pode impulsionar conteúdo falando mal da pessoa candidato. Agora, a nova sugestão é que se faça isso também para o trabalho delas, que é o caso do governo, né? Porque aí o que acontece? Não fala mal da pessoa, mas fala mal do trabalho dela, que é a mesma coisa. Então, a sugestão é que se proíba o impulsionamento. Você vai continuar podendo criticar nas suas redes sociais o trabalho do presidente do Lula à vontade. Você só não pode promover essa... Vamos correr. Vamos correr, já foram 40 minutos de programa e eu fico de olho no meu reloginho aqui. Ô, Paulo. Deixa-me ler aqui a mensagem do Sérgio, que ele também manda mensagem toda noite e muitas vezes acabo não lendo. O Sérgio, que trabalha com milhões de coisas, dentre elas ele é adestrador de cães. E ele fala com muita propriedade. Uma hora ainda preciso fazer uma matéria com esse rapaz. A opinião dele, se acabasse com as novelas no Brasil e a educação ocupasse mais tempo na TV e no rádio, o brasileiro saberia escolher melhor os seus representantes políticos. Plenamente. Concordo também. Só que está difícil, né? Chegar esse tempo, né? Já se foi. Rapidamente, o que é que o senhor quer dizer? Então, sobre essa questão do impulsionamento. Olha só que absurdo. Gente, tem que ter liberdade de expressão. Aí o governo faz o tempo todo campanha, faz o tempo todo, usa diversos instrumentos, usa máquina, usa servidores, usa tudo para se promover. Aí simplesmente por você às vezes falar a verdade, não estou falando no caso do Lula, eu estou falando para qualquer candidato seria que estivesse no poder. Você está querendo impedir? Isso acaba desequilibrando também. Porque se eu não posso falar mal agora, aí eu nos 45 dias que antecede a campanha eu posso falar. Olha que incoerência. Então, se é da forma que está acontecendo o impulsionamento, naturalmente não teria problema fazer isso. Por quê? Porque naturalmente, a partir do momento em que há o posicionamento da verdade, de coisas que está sendo repercutido em jornais e etc., não se está falando mentiras. O problema são as fake news. Aí agora, quando você quer impedir verdade de ser falado, na verdade você está querendo impedir a liberdade de expressão. Isso é um absurdo. Vamos lá. Vou falar rapidamente, né? O cargo que Guilherme Boulos passou a ocupar dentro do governo federal, por exemplo, é o quê? Nada mais do que fazer um impulsionamento com outras maneiras de fazer com que Lula chegue às ruas. Foi isso que foi dito, inclusive, por Lula quando botou Guilherme Boulos lá, especificamente para fazer isso. Que é uma coisa que outros candidatos, ou pré-candidatos nesse momento, não dispõem. Quer dizer, ninguém tem uma estrutura como Guilherme Boulos dispõe para chegar às ruas do Brasil inteiro para falar bem, né, do chefe dele. Vamos lá, boa noite. Eduardo Sérgio Gonçalves de Piracanjuba. Obrigado, viu, Sérgio, Eduardo. Obrigado pela mensagem. Ele diz o seguinte: as multas tem que multar mesmo, motoqueiros responsáveis, moto atrasadas, sem CNH, carros também. Assunto que entrou meio assim, tal, mas eu fiz questão de registrar pelo fato de você estar aí em Piracanjuba assistindo ao programa e participando também. Vamos lá, sou Adegmar, de Senador Canedo. Gostaria de saber por que Flávio Bolsonaro foi convocado para depor na CPMI do INSS, assim como Lulinha? Porque, de alguma forma, devem ter achado algum registro dele lá. Mas volto naquela questão, né? Que foi o porquê do meu argumento de preferir que isso fosse depois da investigação oficial. Porque agora tudo virou espetáculo, né? Tudo vai ser usado como política. Então, aí chama o Lulinha, chama o Flávio para destruir, tentar destruir alguma imagem com fins eleitoreiros. Então, por isso, Paulo, que é o meu argumento de, apesar de acreditar muito que o Lulinha, e tanto o Lulinha ou o Flávio, quem não deve não teme, e devem mesmo prestar esclarecimentos à sociedade e à Casa Legítima e ao Congresso, eu não acredito que seja produtivo, porque isso vai ser utilizado de forma eleitoral, vai ser desviado o foco e acaba que nós não vamos saber de fato o que aconteceu. Então, eu prefiro confiar na investigação da Polícia Federal. Enquanto ela tiver liberdade, né? Exato. Enquanto tiver liberdade, que é o que a gente espera. Aqui é o William Alves Lima, de Jardim Novo Mundo, falando de Lula, né? O filho dele está lá em Portugal, vai continuar fazendo o que faz, Lula fazendo o que faz, enfim.
Enfim, vamos falar de outro trecho dessa entrevista que Lula concedeu no dia de hoje ao portal UOL, a jornalista Daniela Lima, em que ele fala que se reuniu, sim, com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, assim como fez, segundo Lula, com dirigentes de outras instituições financeiras. Ele garantiu que não haverá interferência política no caso. Vamos ver. Já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das quantas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Muito bem, é isso que está sendo feito. Eu pergunto para a Ana Flávia Rezende, que é contadora, conhece números, conhece dinheiro, é comentarista política também. O que é que tem por trás disso tudo? O que é que tem por trás da fala de Lula? A senhora sente sinceridade naquilo que ele disse, que não vai haver interferência política nesse caso do Banco Master? Eu acho que não teria nem a competência. A gente viu ali o TCU tentando dar um resguardo institucional à atuação do Banco Central e do STF, no sentido de que começou-se uma política aí de questionamento do juiz. Então, você vê o TCU, que na minha opinião é o órgão mais respeitoso do Brasil, tentando ali entrar para resguardar essa instituição. Acho que isso já é um sinal de que a investigação será lisa, porque de fato, Paulo, é uma fraude gigantesca que nós não temos dimensão do tamanho dela. E é muito ruim esse negócio, calote, né? Caloteiro, ser um país de caloteiro é muito ruim. Então nós precisamos, a sociedade merece, ainda que você não tenha dinheiro lá no Master, isso de uma certa forma prejudica a imagem do Brasil. Dinheiro precisa ter lastro. Como contador, eu posso assegurar isso para vocês, e ali no Banco Master já ficou bem claro. De fato, para quem se relaciona com o mercado financeiro, como eu me relaciono, eu e o doutor Moisés já tivemos em outro programa e falamos sobre isso, era muito nítido que as promessas de lucro que o Banco Master oferecia ao mercado não eram praticáveis. Lucros de 140%, que daria aí um spread de 30%, chegando a 150%. Então, estava na cara que isso, uma hora, esse buraco iria aparecer. Então, a sociedade espera sim que a investigação seja clara, até por um viés didático, Paulo. Ok. Banco Master lembra Avestruz Master, né? Mais ou menos, claro, dadas as devidas diferenças, proporções. Mas, enfim, doutor Moisés, bem rapidamente, por favor, análise sobre o Banco Master. Então, e sobre tudo que está acontecendo, inclusive sobre essa história do suposto envolvimento de Dias Toffoli, sobre o fato de Viviane Passi Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, ter um contrato com um banco de 33,6 milhões por mês. Enfim, o senhor sente alguma coisa errada nessa história? O senhor não está por dentro do processo total, evidentemente, mas com a sua experiência de advogado. O que está acontecendo, no final de contas? Como cidadão, o que é que o senhor está sentindo disso tudo? Então, eu discordo da minha colega, né? Ela falou que não vai ter interferência política, já está tendo. Primeiro, se o Banco Master teve lavagem de dinheiro, esse desvio foi para onde? Será que não foi para financiar campanhas políticas? Será que não beneficiou vários candidatos durante o período? Porque, a partir do momento, como o Paulo disse, que tem um escritório de advocacia da esposa de um ministro do Supremo Tribunal, inclusive com detalhes de cláusulas, com participação no Congresso, em tribunais de contas, TCU, como
que houve previsão num contrato de situações como essa? Porque provavelmente seria necessário. Um advogado, ainda mais do nível da Viviane, não faria um contrato com cláusulas que não seria executável. Então, naturalmente, a partir do momento que se colocou esses tipos de cláusula, levanta-se vários questionamentos. E por que demorou-se, por exemplo, lá atrás, tanto tempo para liquidar efetivamente o banco? Por que foi todo esse trâmite demorado? Então... Só para ser correto, e a gente procura ser sempre, Alexandre de Moraes disse que a participação da esposa não tem nada a ver com a atuação dentro do STF. Sim, tomara. Então, se a minha esposa recebe um dinheiro de fora, talvez não vai me beneficiar. Então, essas coisas geram a insegurança jurídica e uma crise de imagem no STF. Olha só, quando a gente estudava em 2019 para trás, quando eu estudei em 2014, existia uma coisa que era a imparcialidade, que hoje está bem questionável. Então, hoje, você passa a questionar não a atuação do ministro, mas como que ele se apresenta à sociedade. Então, isso passa a ser algo perigoso para a imagem do STF. Eu não estou dizendo que o ministro tem alguma influência, claro que não, jamais faria isso, mas ele poderia indiretamente estar sendo beneficiado, porque é minha esposa. A minha esposa, o lucro que ela tem, acaba vindo para mim. Tá bem, vamos correr. O senhor falou aí sobre estudar, o senhor estudou bastante, né? Ixi. Tem gente que está se esgoelando, se é que se pode esgoelar quando estuda, mas tem gente que está aí estudando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que acontece agora, no próximo domingo. São mais de 38 mil candidatos para concorrer a 101 vagas em diversas áreas. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Edrisa Borges. Vamos lá, Edrisa. Com salários atrativos e cargos em diversas áreas, o concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás deste ano teve 38.203 candidatos inscritos. O cargo de analista administrativo será o mais disputado, com 704 candidatos por vaga, sendo 14.087 concorrentes. Depois do cargo de analista administrativo, o cargo de policial legislativo é o mais concorrido, com 464 inscritos por vaga. Um total de 18.573 candidatos. Eu fico muito feliz em ver a confiança da população no Poder Legislativo Estadual. Significa que o trabalho dos deputados e deputadas estão dando resultados positivos. E a confiança se mostra com muita clareza. São mais de 38 mil candidatos às vagas. E já informo, serão convocados, aprovados no concurso 2026 ainda este ano. Isso mostra respeito com aqueles que ora prestam concurso. E atenção, candidatos, as provas serão realizadas neste domingo, 8 de fevereiro. Nós temos 36 lugares de prova em Goiânia. Ficar atento também ao horário, né? Chegar com antecedência, porque nós vamos ter a abertura dos portões às 11h30 e fechamento ao 12h30, com a prova iniciando exatamente às 13 horas. E nível superior vai ter 4 horas de duração, indo até às 18, e nível médio vai até às 17 horas. A presidente da comissão do concurso detalha os próximos passos após a realização das provas. No dia 10 de fevereiro, que vai haver a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. No dia 20 de março, a gente tem a divulgação do gabarito definitivo. E no dia 6 de abril, já a publicação do resultado definitivo dessa prova objetiva. Os candidatos que são de nível superior já têm que estar atentos que também nessa data do dia 6 de abril já serão convocados para a prova discursiva. E aí segue um trâmite que a gente vai até o final, até o comecinho de julho, 1º de julho, nós temos a homologação final, o resultado definitivo. Com a realização do concurso, 101 aprovados farão parte do quadro de servidores efetivos da Assembleia Legislativa de Goiás. A gente espera que eles venham somar ao nosso quadro, porque
Quando a gente tem na casa servidores efetivos e servidores comissionados, os comissionados são transitórios, então a cada gestão eles vão passando e os efetivos são os que realmente ficam e dá o legado da casa. Então a gente espera que eles venham para suprir essa falta que hoje nós temos aqui de servidores efetivos. Legal, né? Então, boa sorte, né, para o pessoal. Mas é difícil, né? 38 mil para 100 vagas, 101 vagas. Tem que estudar bastante, né? Rapaz, eu tenho um amigo que está fazendo 250 questões por dia. Olha só o nível. 250? 250. Porque envolve, qualquer que seja o cargo, me parece, eu não estou bem informado, mas eu estou falando de ouvir de pessoas que vão prestar o concurso, ainda que seja, por exemplo, um operador de áudio. Você tem que saber questões constitucionais, questões de direito e etc. Sim, noções de direito constitucional, administrativo. E tem muitos atrativos, por exemplo, quem já é servidor, aproveita seus quinquênios. É umas coisas bem interessantes que tem. Legal. Boa sorte. É isso. Mostra a responsabilidade, o compromisso do presidente Bruno Peixoto com a qualidade de quem ele vai trazer para dentro do serviço público, né? Eu penso que saber noções de direito administrativo e constitucional seja necessário, fundamental para qualquer um que for ingressar no serviço público. Legal. Parabéns, presidente, né? Mais uma bola dentro do gol. Parabéns. Vamos lá? Falar de um assunto agora, é um assunto que eu acompanho desde que quando eu cheguei aqui em Goiânia, essa instituição me chamou a atenção. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, ela estava fazendo 25 anos. Agora ela já tem 75. Imagina só quanto tempo que eu estou aqui e ela está aí também. Estou falando da Vila São Cotolengo, que é uma instituição que se consolidou como referência nacional no cuidado, na reabilitação e atendimento humanizado a pessoas com necessidades especiais. 75 anos? Vamos até lá? Quem nos conduz nessa viagem é Isabela Mendes. Diga aí, Isabela. A cerimônia que marca os 75 anos da Vila São Cotolengo contou com a presença de autoridades religiosas e políticas, entre elas o governador em exercício Daniel Vilela. A vila, como eu disse aqui, ela é a expressão máxima do coração solidário dos goianos, do coração bondoso. Aqui milhares de pessoas fizeram com que a gente chegasse nesses 75 anos como uma instituição tão forte, que atende e acolhe tantas pessoas, as pessoas mais desprezadas, inclusive, da sociedade. Na ocasião, o prefeito de Trindade destacou que o trabalho da vila ultrapassa as fronteiras do município e beneficia todo o país. De fato, ela está em Trindade, mas ela tem uma responsabilidade como o estado de Goiás como um todo e com o Brasil sendo a referência que ela é nesse cuidado e no zelo com o ser humano. Ela tem sido luz, tem sido esperança na vida daqueles que mais precisam. E a vila, ela é dos brasileiros, ela é dos goianos e está na capital da fé. A Vila São Cotolengo inaugura este monumento, que representa o compromisso da instituição sem fins lucrativos com o cuidado integral e a reabilitação de pessoas com deficiência. A inauguração deste monumento hoje vem trazer luz à história da Vila São Cotolengo. Percebam que ele, naquela representatividade que ele traz, tem todo o trabalho de muitas pessoas, de muitas ações ao longo de tantos anos para fazer com que todos alcancem o céu. Uma história que nasceu da sensibilidade do coração de um padre redentorista, Gabriel Vilela, que iniciou essa obra, foi abraçada por tantos e que ganha continuidade na história. É uma obra em que a igreja mostra a profunda relação entre fé e ação, fé e praxis, fé e caridade, e é a expressão também do carinho do povo goiano. As décadas de acolhimento e cuidado transparecem no olhar dos pacientes, que não escondem a alegria mesmo diante dos desafios. Você é feliz aqui? Sou. O que você sente quando você vem para cá? Alegria e paz. Brinca e se diverte. Meu nome é Gisele. Que legal. Desde aquela época, quando eu cheguei aqui, se costumava dizer, e ainda se diz nos dias de hoje. Muitas vezes a pessoa está com um problema sério, aquela coisa toda, está desanimada, não quer mais saber de nada. Aí sempre tem alguém que chega e fala, meu filho, você acha que o seu problema é o maior do mundo? Vai fazer uma visitinha na São Cotolengo. Você vai sair de lá outro, porque você vai ver exatamente isso, né? Esse tratamento humano, esse acolhimento que existe dentro da São Cotolengo para pessoas que precisam de ajuda e não têm como, muitas vezes, se virar sozinhas.
Então, essas precisam de ajuda, né? Outros, e às vezes a gente se coloca nessa situação também, outros problemas a gente resolve, né? Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Vamos lá, só para fazer um registro aqui do telespectador Reginaldo, começamos com ele, vamos terminar com ele lá de Aparecida. Ele fez uma série de observações, não vai dar tempo de ler, mas que ele disse que, na verdade, foi o jornalista Diogo Mainardi que dizia que se Lula ganhasse a eleição de Bolsonaro, ele se jogaria do 15º andar. Ah, obrigada pela correção, Reginaldo, foi justo comigo. E não a moça aí no programa. Tá bom, é a correria também, né, meu amigo? Você escreve correndo, eu leio correndo e corro. Tudo que é feito às pressas nunca dá certo. Às vezes dá. Mas vamos lá. Ana Flávia Rezende, contadora, comentarista política, foi um prazer recebê-la. Obrigado por ter vindo mais uma vez. O prazer foi meu mais uma vez, Paulo. Boa noite à sua audiência e um abraço para a Trindade, eu que sou romeira do Pai Eterno. Eu concordo 100% com o que você expôs sobre a Vila São Contolengo. Acho que lá merece todas as visitas do mundo, não só para ter um choque de realidade, como para a gente servir também, entregar o nosso amor a eles. A gente leva alguma coisa e traz muita coisa. Muita coisa, muito aprendizado. A gente aprende mais do que leva. Aliás, a gente traz mais do que a gente leva. Moisés Marcione, advogado e comentarista político. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. E a todos os telespectadores. E parabéns à Vila São Contolengo. Que Deus abençoe vocês ainda mais. Esse trabalho brilhante que é feito lá. E a vocês, telespectadores, se quiserem me seguir nas redes sociais, é Moisés Marcione. Me siga lá, Moisés Marcione. Um abraço. Com E no final. Abraço a todos vocês. A gente volta na próxima terça-feira, então aproveite bem esse finalzão de semana e a gente volta até lá. Tchau para você, muito obrigado pela companhia. Quinta-feira, 5 de fevereiro, 8h31 em Goiânia, está entrando no ar o nosso TBC News. Uma excelente noite para você que sempre assiste ao TBC News, que está sempre ligada aqui na TV Brasil Central. Vou fazer aquele convite de sempre. Eu sei que você já sabe, mas eu gosto de reforçar. Você pode participar do nosso TBC News mandando a sua mensagem para o WhatsApp da TV Brasil Central, 99109-5099. Você também participa pelo @TV Brasil Central no Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Combinado? A Polícia Civil e o Tribunal de Justiça de Goiás atuaram em conjunto para investigar um grupo de criminosos que inseria mandados de prisão falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça e no Judiciário Goiano. Um dos suspeitos é um jovem de 15 anos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Manu Winder. A operação batizada Lex Data é resultado de uma investigação que começou após a identificação do uso indevido de credenciais de servidores do Tribunal de Justiça de Goiás. A partir dessas invasões, os criminosos conseguiram acessar sistemas sensíveis, adulterar informações oficiais e gerar documentos judiciais falsos, com aparência totalmente legítima. Primeiramente, houveram ali inserção de dados, alteração de dados no banco do CNJ e com essa alteração nós recebemos na Delegacia de Crimes Cibernéticos uma investigação do Núcleo de Inteligência do TJ, porque eles foram reportados, né, desses incidentes cibernéticos. Com a investigação em conjunto, nós conseguimos identificar as pessoas que estavam envolvidas nessa inserção, inclusive com inserção de mandados de prisão para o presidente da República, ministros, feitas aqui do Estado de Goiás, se utilizando de credenciais de servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de Porá, em Goiânia e no Distrito Federal. O material foi apreendido e agora as investigações seguem para a identificação das pessoas, para verificação de outros condutos criminosos que vão além da subtração e dessa alteração que podem ser aí a venda de credenciais. Segundo a investigação, os acessos ilegais ocorreram após o comprometimento de identidades digitais de servidores públicos. Com essas credenciais, os suspeitos criavam processos fictícios e inseriam decisões, certidões e até mandados de prisão falsos nos sistemas oficiais.
Todas as alterações foram imediatamente verificadas e foram imediatamente corrigidas. Aqueles mandados que fraudulentamente foram inseridos foram cancelados, a exemplo dos 2 mandados em relação ao ministro do STF e ao presidente da República, os demais também foram excluídos e os que haviam sido alterados foram corrigidos. Quer dizer, se restabeleceu a ordem de prisão para aqueles criminosos que estão foragidos. Em relação aos 5 processos do Projude, eles já se encontram arquivados, porque imediatamente foi verificada a fraude. Um dos investigados é um adolescente de 15 anos, morador aqui do estado de Goiás. Segundo as investigações, ele é o responsável por incluir registros fraudulentos no sistema judiciário, tanto no nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também do ministro Alexandre de Moraes. O sistema de justiça, o sistema é seguro. O que aconteceu foi uma questão de vulnerabilidade, talvez da máquina dos servidores, que pode ser por malware, por vírus, que perderam as suas credenciais, seja acessando links maliciosos e tiveram ali a captura do seu usuário e senha do sistema. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, mapear possíveis vítimas e dimensionar o real alcance das invasões. A gente conseguiu verificar que o grupo que já vinha sendo investigado por Goiás conseguiu alterar diversas pessoas no Banco Nacional de Mandado de Prisão e não só no Banco Nacional de Mandado de Prisão. Durante lá as entrevistas e outros elementos, conseguimos descobrir também que eles conseguem devassar outros elementos de sistema, milhas de aeronaves, e isso vai ser desdobramento de outras investigações. Tudo errado, né? Agora escuta essa. Um homem e 2 mulheres furtaram lojas em um shopping de Goiânia. 2 integrantes do grupo, um casal de estrangeiros, conseguiu deixar o Brasil, né? Fugiram. Mas antes da fuga, eles arrombaram uma loja no aeroporto. A repórter Manu Winder volta agora para contar detalhes sobre esse caso. Manu. Segundo as investigações, um homem e 2 mulheres furtaram 2 estabelecimentos comerciais em um shopping da capital. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o suspeito peruano chega acompanhado das 2 comparsas. Enquanto as mulheres permanecem do lado de fora, ele acessa rapidamente o interior das lojas para cometer os furtos. É uma associação criminosa bastante especializada nesse tipo de crime. Eles vieram a Goiânia, um homem e uma mulher oriundos do Peru e uma brasileira. Eles foram até um shopping dessa capital. E dentro desse shopping eles furtaram 2 estabelecimentos comerciais. Após o fechamento do shopping, eles usam de chave falsa e são bastante habilidosos para abrir a porta, bastante rápidos. E abrem, furtam e saem, colocam os objetos dentro de sacolas e saem como se estivessem saindo normalmente do shopping. Logo após os crimes no shopping, o grupo seguiu para o aeroporto Santa Genoveva, onde arrombou e furtou uma loja do Duty Free, mesmo com o local fechado, causando um enorme prejuízo. Saíram do shopping e se valeram de carro por aplicativo, foram até o aeroporto de Santa Genoveva e lá dentro eles furtaram o Duty Free, que também já estava fechado. Entraram e furtaram um monte de cosméticos e perfumes importados de alto valor. 2 suspeitos, um homem e uma mulher de nacionalidade peruana, deixaram o Brasil. A mulher já havia sido presa em outro país por crimes semelhantes e possui mandados de prisão expedidos no exterior. A peruana, ela não pode entrar na Alemanha. Ela tem conhecimento que ela tem mandado de prisão lá, ela não consegue entrar na Alemanha. Se ela entrar, ela vai ser presa. E ela já foi presa por ter furtado um notebook de uso pessoal do ex-presidente Hugo Chávez. Tem uma outra brasileira que integra essa associação criminosa, ela é companheira do peruano. Ela e o companheiro foram embora do país, mas essa não participou dos furtos em si aqui, né? Ela só era namorada. Não, ela ajudava também a associação, ela tem participação na associação porque ela fornecia os dados pessoais dela para que os demais locassem os carros por aplicativo. Mas ela foi embora para o Peru junto com o companheiro e a outra peruana foi também. A terceira integrante do grupo, uma brasileira, foi presa e permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil do Mato Grosso realizaram nesta quinta-feira uma operação integrada voltada ao combate ao tráfico de drogas. As ordens judiciais
foram cumpridas nas cidades de Lusiânia e Cidade Ocidental, tendo como alvos distribuidoras de bebidas e casas apontadas como locais utilizados para a prática criminosa. Durante a operação, houve a prisão em flagrante de uma pessoa de 42 anos de idade pela prática dos crimes de contrabando e posse irregular de arma de fogo, sendo apreendidas armas, munições e cigarros. Em uma das residências, foi efetuada a prisão em flagrante de outro indivíduo de 37 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas após a localização de entorpecentes e outros elementos caracterizadores do comércio ilegal. O sarau do HGG chegou mais cedo. Eu vou até ir pertinho para falar desse assunto que é muito bacana, né? O sarau do HGG chegou e colocou quem estava por lá em ritmo de carnaval. Foi momento de alegria, descontração e de curtir boas músicas. O repórter Jean Diego Luiz quis ver de perto e vai trazer para a gente agora um pouquinho dessa festa. A intenção é colocar todos para dançar. Lançado há 10 anos, o grito de carnaval do Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, integra a programação do projeto Sarau do HGG, primeira iniciativa de humanização implantada no hospital. São ações que a gente faz para que o paciente ele se sinta num ambiente mais acolhedor, que a trajetória dele dentro do hospital e durante o seu período de internação seja algo mais leve, mais confortável, que realmente ele se sinta centro do cuidado, né? A folia do HGG é realizada por meio de parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDTEC, organização social responsável pela gestão da unidade. O objetivo é só um: promover o bem-estar de pacientes e colaboradores. E carnaval, é claro que tem que ter música. E mais uma vez, o grupo Nós é Nós foi responsável por levar marchinha e alegria aos pacientes. Já são diversos anos que a gente faz esse pré-carnaval no sarau aqui do HGG. E entra ano e sai ano, a gente fica com uma expectativa muito forte, todos nós do grupo Nós é Nós, para estarmos aqui com essa turma tão maravilhosa. A alegria contagia a todos, principalmente aos pacientes. Animado que a gente está com saúde, andando com as nossas pernas, graças a Deus, né? Animadíssimo. Sempre que tem alguma atividade aqui, a gente participa. Eles convidam, a gente vem. Eu faço tratamento aqui no SEAD, então participo das caminhadas, da corrida, da festa junina. Maravilhoso, né? Você está aqui se divertindo, se andando, agora você está aproveitando o carnaval. Eu estou feliz demais, é bom demais. É o sarau do HGG! É o pré-carnaval do HGG! Legal demais, né? Olha, o carnaval está se aproximando e com isso o comércio na região da 44 também está animado com as vendas. Vamos ver. Maquiagem, brilho e, claro, a fantasia perfeita não pode faltar no carnaval. A Victoria já veio em busca do seu look. Eu vim complementar o meu look, aí eu vim comprar uns brincos também, umas tiaras. Ainda não sei exatamente minha fantasia, mas carnaval é isso, né, gente? É brilho, enfim, várias coisas, e é isso. O look colorido não pode faltar no carnaval. Além do look, os acessórios são primordiais para compor as peças. Aqui na região da 44, você consegue encontrar todos os estilos. E claro, com muito brilho, muitos cintos, brincos coloridos e até acessórios para cabelos e bolsas que são preparadíssimas para compor os looks de carnaval. A procura é bastante, né? Está muito animado. Parece-me que esse ano está prometendo esse carnaval goiano. A Sinara explica que os clientes estão em busca das tendências para arrasar nos bloquinhos que acontecem neste final de semana. Peças de paetê, body chain, peças para colocar por cima do abadá. No geral, lib, meia calça colorida, é o que sai mais nessa época. O
governador Ronaldo Caiado encerrou com saldo positivo a sua missão oficial a Washington, nos Estados Unidos. Durante 2 dias, ele apresentou o potencial do estado a integrantes do governo americano e a importantes players do segmento tecnológico e retornou ao Brasil com sinalização positiva para parcerias voltadas para a exploração de terras raras e para o desenvolvimento de projetos com uso de inteligência artificial e data centers. A viagem do governador aconteceu a convite da Casa Branca. Caiado esteve no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e no Centro de Referência do Governo Norte-Americano para análises e debates sobre política internacional. Também foi recebido na Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, onde apresentou o potencial do nosso estado a autoridades governamentais e representantes do setor privado. E a Os estudantes aprovaram a estrutura do Colégio Estadual Sebastião Antônio Mendonça, em Hidrolândia. A sala dos laboratórios, né, maior, a outra era pequena, tem quadra. Acho que é a quadra, então. Ela é maior, né, mais grande que as outras, é 2 em 1. Também tem laboratório, tem sala de computação. É um colégio mais grande, mais legal, né, mais produtivo, que produzir mais. A nova unidade escolar foi construída no modelo de escola padrão século XXI, com investimento de quase R$8 milhões, que garante melhores condições de ensino e aprendizagem. A solenidade de inauguração contou com a presença da primeira-dama Gracinha Caiado. Chegando ao final do mandato de Ronaldo, quando eu olho essas obras, essas escolas construídas, a gente vê que não é apenas uma obra, é um caminho que foi trilhado. Um caminho, sem dúvida nenhuma, de dificuldade e muita determinação, exatamente para fazer aquilo que sempre foi o desejo do governador Ronaldo Caiado, que foi a transformação do ensino público no estado de Goiás. E ele conseguiu. Hoje Goiás é primeiro lugar no IDEB, hoje Goiás é referência no Brasil em educação, hoje Goiás tem, nas comunidades mais carentes do Brasil, onde os jovens carentes cursam o ensino superior, a grande maioria exatamente no estado de Goiás. A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, falou sobre a revolução da educação que vem sendo feita em Goiás. Esse projeto ele é diferente, ele é especial. Nós tivemos que trabalhar com o terreno que nós tínhamos e acabou que o terreno que nós tínhamos fez com que a gente criasse uma escola que aos olhos da população, ela ficou uma escola exuberante, uma escola bonita, uma escola diferente das demais escolas que nós inauguramos. Nós temos 47 escolas para entregar até o último dia do mandato do governador. O colégio tem 12 salas de aula, laboratórios de ciências e informática, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, além de cozinhas e refeitório completo. Ela tem capacidade de mais de 1.376 alunos, né, nos 3 turnos. É uma escola totalmente completa, tem laboratório de informática, laboratório de química, física, biologia, tem refeitório, tem auditório. Então, é uma escola padrão século XXI, né, que vai nos auxiliar muito na questão do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. É uma conquista de Hidrolândia, é uma conquista desse bairro aqui do Garavela. A construção do colégio atende uma antiga demanda da comunidade por uma infraestrutura educacional de ponta. O prefeito Zé Délio celebrou a entrega. Quase 8 milhões o prédio, mais de 2 milhões de equipamentos, somando mais de 10 milhões de reais investidos nessa região, que é promissora, que é maior que 112 municípios do estado de Goiás. E o Ronaldo Caiado, a Gracinha, o Daniel, são parceiros de Hidrolândia, parceiros do Zé Délio. É primeiro lugar em segurança, em educação, aqui tem investimentos em rodovias, então tem obras nos 4 quadrantes do estado de Goiás. Autoridades goianas estiveram presentes na missa em celebração aos 75 anos da Vila São Cotolengo, instituição que se consolidou como referência nacional no cuidado, reabilitação
e atendimento humanizado a pessoas com necessidades especiais. A nossa repórter Isabela Mendes mostra tudo pra gente. A cerimônia que marca os 75 anos da Vila São Cotolengo contou com a presença de autoridades religiosas e políticas, entre elas o governador em exercício Daniel Vilela. A vila, como eu disse aqui, ela é a expressão máxima do coração solidário dos goianos, do coração bondoso. Aqui milhares de pessoas fizeram com que a gente chegasse nesses 75 anos como uma instituição tão forte, que atende e acolhe tantas pessoas, as pessoas mais desprezadas, inclusive, da sociedade. Na ocasião, o prefeito de Trindade destacou que o trabalho da vila ultrapassa as fronteiras do município e beneficia todo o país. De fato, ela está em Trindade, mas ela tem uma responsabilidade como o estado de Goiás como um todo e com o Brasil sendo a referência que ela é nesse cuidado e no zelo com o ser humano. Ela tem sido luz, tem sido esperança na vida daqueles que mais precisam. E a vila, ela é dos brasileiros, ela é dos goianos e está na capital da fé. A Vila São Cotolengo inaugura este monumento, que representa o compromisso da instituição sem fins lucrativos com o cuidado integral e a reabilitação de pessoas com deficiência. A inauguração deste monumento hoje vem trazer luz à história da Vila São Cotolengo. Percebam que ele, naquela representatividade que ele traz, tem todo o trabalho de muitas pessoas, de muitas ações ao longo de tantos anos para fazer com que todos alcancem o céu. Uma história que nasceu da sensibilidade do coração de um padre redentorista, Gabriel Vilela, que iniciou essa obra, foi abraçada por tantos e que ganha continuidade na história. É uma obra em que a igreja mostra a profunda relação entre fé e ação, fé e praxis, fé e caridade, e é a expressão também do carinho do povo goiano. As décadas de acolhimento e cuidado transparecem no olhar dos pacientes, que não escondem a alegria mesmo diante dos desafios. Você é feliz aqui? Sou. O que você sente quando você vem para cá? Alegria e paz. Brinca e se diverte. Meu nome é Gisele. Olha, eu fico muito feliz, eu tô arrepiado aqui com essa matéria, porque a Vila São Cotolengo é uma referência. Vou te contar, eu sou de Trindade, né? Sou trindadense, então, desde que eu me entendo por gente, eu vejo o trabalho sendo realizado na Vila São Cotolengo, e é um orgulho, né? Não só para a cidade de Trindade, mas para o estado de Goiás e uma referência para o Brasil. Merece todo o reconhecimento. Se você não conhece muito bem o trabalho da Vila São Cotolengo, olha, você precisa conhecer, é de dar orgulho realmente a todos os goianos. Parabéns a todos os envolvidos, né, nessa história de muito sucesso da Vila São Cotolengo. A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito prepara um esquema para o Carnaval de Rua em Goiânia. O objetivo é o quê, gente? O objetivo é organizar o trânsito e garantir a segurança dos foliões. Vou te contar, então, o que vai acontecer. A Avenida 85 será o ponto de encontro dos blocos, né? Por isso, ela vai ser fechada entre a Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu e a Avenida T11. Nos dois sentidos, aquele pedaço ali vai estar fechado. O fechamento acontece já essa noite para a montagem do palco. A via será reaberta a partir das 5h30 da manhã, permitindo o fluxo de veículos e interditada novamente a partir das 8 da noite de amanhã. Nessa sexta-feira será interditada a conversão da Avenida 85 com a Avenida Coronel Joaquim Bastos no setor marista, para estacionamento do trio elétrico. Aí no sábado, a Avenida 85 fica fechada a partir já das 11 horas da manhã para a chegada dos foliões. Então, atenção, se você costuma passar sempre pela Avenida 85, saiba que ela nos próximos dias vai passar por algumas interdições para a gente poder curtir o carnaval numa boa nesse sábado pré-carnaval de Goiânia. Hoje foi dia de entrega de certificados à primeira turma de uma nova pós-graduação oferecida pela Escola de Governo de Goiás a servidores do Estado. Com o curso, eles aprenderam a usar ferramentas avançadas para mais eficiência e agilidade no trabalho. Você acompanha agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. O Reinaldo Donizete trabalha na Agência Brasil Central. Ele é um dos 44 especialistas formados na primeira turma da pós-graduação
de especialização em projetos e processos da Escola de Governo de Goiás. Para concluir o curso, foram horas de dedicação que valeram a pena. Foram 420 horas de aprendizado, né? Aulas à noite, na sexta-feira à noite, sábado o dia todo. Então, assim, é uma escola que ela possui um corpo docente muito bem capacitado, a gente foi muito bem orientado por todos os professores e trouxe, né, esse curso para a gente, primeira turma, né, de pós-graduação, né, na especialização de projetos e processos, que vem capacitar o governo, né, capacitar, melhor dizendo, o servidor público, para trazer fazer melhores entregas para o cidadão de todo o estado de Goiás, né? O objetivo desse curso foi qualificar servidores públicos estaduais, desenvolvendo competências estratégicas voltadas à gestão eficiente e inovadora. E muitos, como a Milena, da Goiás Previdência, foi a oportunidade de entrar em um caminho novo, buscar novos conhecimentos. Na Goiás Prev, nós temos muitos projetos a serem realizados, a serem desenvolvidos, muitos processos a serem melhorados. Então, quando eu vi esse curso sendo oferecido pela Escola de Governo, eu me interessei bastante para poder trazer todo esse aprendizado para ser aplicado no âmbito da Goiás Prev. Aqui nós estamos falando de qualificação, e isso é sim uma inovação do governo de Goiás. A partir de agora, 44 novos especialistas treinados estão voltando para suas secretarias em busca de entregar um trabalho de melhor qualidade para o povo goiano. Um curso de pós-graduação dessa magnitude se reflete em diversos benefícios, inclusive para o governo, refletindo diretamente em projetos mais bem estruturados, em processos mais ágeis e, obviamente, numa governança mais forte. Em sala de aula, os alunos desenvolveram e aprenderam formas de ter mais agilidade e eficiência nos projetos e processos. E agora voltarão para suas secretarias mais capacitados. Agora nós temos 44 especialistas em projetos e processos que dominam toda a teoria, toda a prática, toda a expertise para gerenciar cronogramas, escopo, custo. E eles vão para os seus órgãos, os órgãos mais importantes da administração pública, como saúde, como educação, segurança pública, Secretaria da Economia, Secretaria da Administração. E lá, todo esse conhecimento ele vai se tornar entregas de qualidade para o cidadão goiano. Pela avaliação positiva do curso, a Escola de Governo não quer parar por aqui. Temos a previsão de ter uma segunda turma de projetos e processos. Essa já é a 4ª turma de especialização da Escola de Governo. E em breve nós teremos também um edital de processo seletivo para cursos de mestrado e doutorado para servidores públicos estaduais. Desde 2019, o governo já vem dando bastante ênfase nesse tipo de atividade, que é tornar o servidor cada vez mais eficiente. A Câmara Municipal de Rio Verde, Idelson Mendes, foi preso preventivamente na madrugada desta quinta-feira durante a 4ª fase da Operação Regra 3, que apura supostas fraudes envolvendo licitações e contratação de serviços públicos. A investigação mira um possível esquema de irregularidades em processos de licitação usados para contratar uma instituição para realizar um concurso público da Câmara Municipal. Há indícios de que o concurso teria sido manipulado para obter vantagem financeira com taxas de inscrição dos candidatos. A Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros realizou a primeira homenagem aos guerreiros da reserva e da ativa que nos deixaram no ano passado. Homens e mulheres que dedicaram a vida para proteger a população goiana. O repórter Jean Diego Luiz mostra pra gente. Culturalmente, os Estados Unidos homenageiam policiais e bombeiros militares feridos ou mortos em combate. Como uma forma de seguir a boa prática, a Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Goiás, a ASOF, realizou a primeira homenagem a esses guerreiros. O que nós estamos fazendo aqui hoje é honrando, homenageando os policiais e bombeiros militares feridos ou tombados no cumprimento do dever.
Não é uma prática comum na nossa sociedade honrar esses heróis reais. A homenagem também é uma forma de valorização de familiares de combatentes mortos, militares da reserva e da ativa. É papel da associação de estar valorizando também, homenageando os homens e mulheres que compõem as nossas fileiras, nesse sentido de estar honrando. 80 militares e familiares de tombados foram homenageados em uma cerimônia que contou com representantes internacionais da segurança pública, como Estados Unidos, Itália, Paraguai e Suíça. Darcy já foi policial militar em Goiás, mas depois ingressou no Corpo de Bombeiros Militar, onde ficou por mais de 20 anos. Para ele, a homenagem foi motivo de orgulho por sua trajetória. Eu me sinto honrado demais, eu me sinto muito feliz por também ver meus amigos, onde nós passamos, onde nós trilhamos, né, esse caminho que eu escolhi. Aplausos, sem mais. O TBC News volta amanhã às 8h30 da noite e eu conto com a sua audiência. Até lá. Chamados penduricalhos sem base legal. Ainda na Suprema Corte, o presidente Edson Fachin cancela a reunião que iria discutir os próximos passos do Código de Ética para integrantes da Corte. O encontro deve ficar para depois do Carnaval. Superior Tribunal de Justiça irá investigar denúncia de assédio sexual contra o ministro Marco Buzzi. Ele nega a acusação, pede licença médica e se afasta do cargo. Em depoimento à CPI do INSS, o presidente do Instituto diz que suspendeu contratos com o Banco Master antes da instituição ser liquidada. Comissão adia a votação de quebra de sigilos ligados à empresa de Daniel Vorcaro. Tratado que limitava os arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia expira. É a primeira vez em 16 anos que o pacto não é estendido pela Casa Branca e Moscou, que sinalizam avanço das negociações. Olá, boa noite. Recebemos hoje o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o jornalista Wilson Moerdaui, publisher da Fórum Editorial. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los. Prazer. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os três poderes suspendam os pagamentos de verbas